como que vai ser, por exemplo, eu ganhei a garrafa de vinhos. Eu não sei que esse vinho precisa dessa carrolha de pinças, né? Existe alguma característica que eu, como leiga, total leiga, consigo identificar isso nesse vinho? Que esse vinho é um vinho característico para esse tipo de abertura, no caso de um acessório, né? Digamos, para eu abrir diferente? Viu, a grande solução para isso é olhar a safra dele. Vinhos que têm acima de 5 anos de safra, não arrisca. Usa a pinça, porque com a pinça você pode abrir o vinho jovem, o vinho velho, não tem problema. Abrir o vinho velho com saca-rolha de espiral é totalmente imprudente, porque a probabilidade da rolha de espiral era muito grande. Então, Pablo, realmente já é para mim assim, um conteúdo de muito valor, né, de saber isso. Agora, Pablo, como que foi para você, né? Não sei, porque você já tem uma trajetória aí, né? Você não começou no vinho, a gente sabe, mas eu acho muito interessante também, porque eu vou querer entender se você é uma pessoa leiga que não conhece, ou seja, aquele que vai e toma um vinho, porque a gente também acha que você vai lá e vai comprar uma garrafa de vinho, tem que ser um vinho de R$ 1.000 para poder ser um vinho muito bom. Então eu quero entrar nesses paradigmas que se tem nesse mundo com você. Então acho que para a gente começar, eu quero entender como que aconteceu com você para entrar, para começar e hoje ser um estudioso, né? Um professor, digamos aqui, que está aqui compartilhando suas experiências. Minha história no mundo do vinho, ela começou há 6 anos e meio atrás, mais ou menos esse tempo, né? E eu realmente nem era apreciador de vinho, não tomava vinho, né? Na verdade não tomava nenhuma bebida alcoólica. E aí, da noite para o dia, caí de paraquedas no mundo do vinho, né? Devido a uma outra atividade que eu desenvolvo, e acabei com uma situação em que eu tinha 18 mil garrafas de vinho para vender. 18 mil garrafas de vinho para vender. E aí foi necessário, até por uma questão das demandas que as pessoas me traziam. Eu ia apresentar os vinhos e as pessoas me perguntavam assim, tá, mas que características tem esse vinho? Eu não conhecia, sei, não sabia. Não tenho a menor ideia. Não tomo vinho. Então, peraí, você vende vinho e não toma vinho? Incongruente, né? Eu falei, é isso aí. Só que isso me levou a uma curiosidade para entender melhor. E aí essa curiosidade me levou a degustar os vinhos, né? E nessas degustações nasceu essa paixão pelo mundo do vinho. Porque o vinho, acima de tudo, na minha concepção, a grande questão que... Por que o vinho tem 8 mil anos que as sociedades humanas consomem vinho? Isso não é à toa, isso tem um motivo. Por quê? Porque mexe com o prazer das pessoas. O consumo do vinho está diretamente ligado ao prazer das pessoas, né? O consumo do vinho normalmente ele está ligado a uma boa gastronomia, ou seja, você vai estar comendo alguma coisa, você vai estar comendo alguma coisa que você gosta, tomando um vinho que você gosta e normalmente acompanhado de pessoas que você gosta. Faz todo sentido, né? Aí... Então você passa a ter realmente aquilo que a gente sempre fala, uma experiência, né? E essas experiências que estão ligadas ao prazer que a gente sente marcam muito, né? É notório até, posso falar, né, com muita propriedade sobre isso, porque foi a minha história, né? Alguém que nem tomava vinho e que de repente começou a degustar vinho e falou, cara, isso é legal, isso é bom. Que legal. Então isso me encantou. E esse encantamento é o mesmo encantamento que acontece com todo mundo que entra no mundo do vinho. Aí você foi estudar em seguida, foi essa coisa de vamos estudar aqui para vender. Da onde veio o curso de sommelier? Como que foi essa trajetória aí? A necessidade da venda dos vinhos, né, me levou a buscar o conhecimento, né? Então eu busquei onde eu poderia encontrar esse conhecimento, né? E aí encontrei na Faculdade Novo Milênio um curso de extensão, que era o curso de sommelier, né? Uma extensão do curso de gastronomia, que tem uma disciplina chamada enogastronomia, que é exatamente o estudo da comida com o vinho, né? Lembrando sempre que a gente está falando aqui de algo que no Brasil é recente, é novo, mas quando a gente fala disso lá no velho mundo,
Itália, França, Espanha, e até quando a gente, né, transborda isso para outros tempos, né, quando a gente volta aí a 2000 anos atrás, né, vinho e comida sempre caminharam juntos. Isso é fato consumado, né? Então, assim, estão intimamente ligados, né? E existe uma questão muito interessante nisso aí, que é tanto a comida quanto o vinho trazem prazer. É interessante isso aí, porque uma das curiosidades também que eu ia trazer, né, eu quero colocar aqui, mas eu não quero te interromper, continue. Você estava no curso de sommelier. Enfim. Aí, com a inserção no curso de sommelier, chegou um momento, depois de um mês e pouco de curso, onde eu falei assim, olha, não dá para mim, eu não tenho condições de ser sommelier. E aí procurei o professor, né, do curso na época e falei, olha, eu vou desistir. Eu falei, mas por quê? Eu falei, não, porque as pessoas ficam, né, botam a taça no nariz e sentem aroma de morango, de ameixa, madeira e tal. E eu não consigo sentir nada. E aí foi um momento, assim, até cômico, porque ele riu na hora, né? Daí eu comecei e falei, mas o que você está rindo? Ele falou, calma, rapaz, você está apressado, né? Essas pessoas que você está vendo aí tomam vinho há 15, 20 anos, tomaram vinho a vida inteira. Você está começando agora. Né? E me indicou uma ferramenta, que é o Lenez do Van, que é um kit com 54 principais aromas do vinho. Né? E eu comecei a usar, treinar mesmo o olfato. O ser humano é um ser que ele era um ser caçador. A gente tinha a capacidade de, ao passar numa trilha de uma caça, saber pelo aroma que a gente estava sentindo ali a caça que tinha passado. Só que o modo de vida mudou e a gente perdeu essa capacidade porque esses sensores que a gente tem, né, para os aromas, eles estão adormecidos. Uau. Quando a gente começa a treinar isso para o mundo do vinho, a gente começa a reativar esses sensores que a gente tem que estão adormecidos. Esse kit é como se fosse o que seria esse kit? São 54 frascos, cada frasco com um dos principais aromas que tem no mundo do vinho. Legal. Então você isola aquele aroma e começa a treinar o seu olfato para aquele aroma. Então, por exemplo, eu quero aprender a sentir o morango no vinho. Então eu pego lá o aroma do morango e começo a treinar isso, né? Você constrói com isso o que a gente chama de memória olfativa. Quando você constrói essa memória olfativa, a partir desse momento, quando você leva a taça de vinho ao nariz e aquele aroma está presente, você percebe. Se tiver, muito interessante. Essa para mim também é muito nova. Entendeu? E assim, é lógico que são 54 principais aromas. Tem outros que você vai construir a partir da sua experiência. Eu tive num dos cursos que eu fiz de vinho, na verdade, uma certificação de uma escola inglesa chamada Wine and Spirit, em que a gente certifica o conhecimento de vinho que a gente tem e de outras bebidas também, de espirituosos também. Mas a gente tinha um grupo de estudo que se preparava para essa prova, que é uma prova que realmente tem um diferencial, né? E aí a gente, numa das degustações, a gente degustou um vinho e eu, quando botei a taça no nariz, eu falei, nossa, esse vinho tem o cheiro do paiol da casa da minha prima lá na roça. Uau! Aí você me pergunta, mas como? O paiol era basicamente usado para guardar milho e banana para fazer vinagre. Então, era exatamente o que me marcava ali naquele paiol, quando eu entrava no paiol, era o aroma do milho e o aroma do vinagre de banana. Quando eu degustei esse vinho, né, que eu levei a taça ao nariz, a nota que me chamou a atenção, o vinho tinha as duas notas, tanto o milho quanto a nota de banana. Que legal. Então isso me trouxe afetivo aquela memória. também É muito afetivo. Na verdade, a degustação do vinho é uma coisa muitas vezes muito íntima. Porque eu posso ter uma percepção de um vinho e você ter outra percepção do mesmo vinho. Principalmente devido às suas construções, da sua memória olfativa, da sua memória gustativa. E a sua sensibilidade a certos compostos do vinho, que é diferente da minha. Você pode ser uma pessoa que tem, por exemplo, um alto grau de sensibilidade à acidez do vinho, e eu não.
Quer dizer, não muda, não é a característica do vinho que muda, a minha sensibilidade A sua para aquela sensibilidade característica àquela específica. característica.